Oi pessoal, eu sou o professor Adir Matos e esse é o canal Matemática CQD. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5 sobre números reais. Na aula de hoje, pessoal, eu vou introduzir os primeiros axiomas sobre números reais, tá? Então o nosso curso, ele é um curso de construção axiomática ou caracterização axiomática dos números reais. Então nós não faremos neste curso uma construção explícita dos números reais a partir dos racionais. Eu vou comentar um pouco mais a respeito disso, né, de construção axiomática, construção explícita, no decorrer das nossas aulas, tá certo? Então nós vamos começar aqui com os nossos primeiros axiomas sobre números reais. Então, o primeiro axioma eu vou chamar de axioma R0. R de reais, né? E eu vou começar a numeração por zero aqui. Então, o nosso primeiro axioma diz o seguinte: existe um conjunto R. Nós vamos denotar esse conjunto pela letra R estilizada, certo? Então existe um conjunto R não vazio, denominado conjunto dos números reais. Além disso, em R estão definidas duas operações uma operação mais de R cartesiano R em R e uma operação pontinho ou vezes também de R cartesiano R em R denominadas respectivamente de adição e multiplicação. Muito bem, esse é o nosso axioma R0. Eu já vou aproveitar para enunciar o próximo axioma, que eu vou chamar de R1. O conjunto R é um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação.
Então, esses são os nossos primeiros axiomas sobre números reais, né? Então, nas nossas primeiras aulas, nós desenvolvemos, né, o conceito matemático de operações, nós desenvolvemos também o conceito algébrico de corpo, provamos algumas propriedades a respeito desse conceito. Então, agora, nós conseguimos compreender bem, né, o que esses axiomas significam. Perceba o seguinte, né? Nessa construção ou nessa caracterização axiomática dos reais, eu não estou definindo explicitamente o que é um número real, né? Da mesma forma, eu não estou definindo explicitamente a operação de adição e a operação de multiplicação entre números reais. Na nossa caracterização axiomática, nós admitimos que estes objetos existem. Ah, mas como é que eu opero? Como é que eu adiciono números reais? Isso não está sendo dito aqui. O que importa é que existe uma operação de adição entre números reais, ou seja, existe uma função que a cada par ordenado de números reais associa um número real que é chamado de soma dos dois primeiros. Da mesma forma, existe uma outra operação que a cada par ordenado de números reais associa um número real chamado de produto dos dois primeiros. E estas operações, de acordo com o axioma R1, satisfazem a todas as condições da definição de corpo. Ou seja, a adição ela é uma operação comutativa, associativa, tem elemento neutro, né? Cada elemento do conjunto R possui um inverso aditivo, então valem todas aquelas condições da definição de corpo. Então olha quanta coisa, né, nós estamos assumindo a respeito do conjunto dos números reais axiomaticamente, né? Então esses enunciados que nós escrevemos aqui, eles não vão ser provados, eles fazem parte da base da nossa teoria, aquilo que nós estamos assumindo como verdadeiro, e a partir destes axiomas a gente vai construindo, né, o restante da teoria. Muito bem. Numa construção explícita do sistema de números reais, nós partimos da noção de número racional e a partir do sistema de números racionais nós construímos explicitamente os números reais. Aí sim, nós definimos o que é um número real do ponto de vista matemático rigoroso, certo? Nós definimos as operações de adição e multiplicação explicitamente, né? Então nós definimos explicitamente como é que nós somamos dois números reais, como nós multiplicamos dois números reais, certo? Provamos que as operações de adição e multiplicação têm todas as propriedades que conferem ao sistema de números reais a estrutura de corpo. Aqui nós estamos assumindo axiomaticamente que o conjunto dos reais existe, né? Esse conjunto existe. Nós estamos assumindo que nesse conjunto estão definidas duas operações e que esse sistema formado pelo conjunto dos números reais e pelas operações de adição e multiplicação é um corpo, né? Nós estamos assumindo que os reais têm a estrutura de corpo com respeito a essas duas operações. Certo? Muito bem. Mas só esses axiomas, R0 e R1, não são suficientes para caracterizar esse sistema que nós gostaríamos de chamar de sistema de números reais. Porque, veja bem, vamos colocar aqui uma observação. Antes de eu escrever essa observação, né, a gente pode destacar o seguinte: o sistema de números racionais com a operação de adição e com a operação de multiplicação usuais, ele também tem a estrutura de um corpo, tá? O conjunto dos racionais é um corpo com respeito à adição e à multiplicação usuais, certo? Então, esses axiomas, por exemplo, eles não conseguem distinguir entre os números reais e os números racionais. O próprio sistema de números complexos também tem a estrutura de um corpo. Então esses axiomas não distinguem
o sistema de números reais do sistema de números complexos ou do sistema de números racionais. Mas a observação que eu vou colocar aqui talvez seja ainda um pouco mais chocante. Olha só. Considere o seguinte conjunto A, formado por dois elementos, 0 e 1. Considere esse conjunto aqui. Nesse conjunto eu vou definir explicitamente duas operações, uma operação de adição e uma operação de multiplicação, através de duas tabelas. Então olha só, vou fazer uma tabela aqui. Essa tabela contém duas linhas e duas colunas. Ao lado eu vou desenhar uma outra tabela também com duas linhas e duas colunas a serem preenchidas. Então, a tabela da esquerda vai ser a tabela da operação de adição e a tabela da direita vai ser a tabela da operação de multiplicação. Eu vou definir explicitamente uma adição e uma multiplicação nesse conjunto A. Vai ser uma adição e uma multiplicação especiais, tá? Para esse conjunto aqui. Vão ser operações especiais aqui. Então, olha só, eu vou definir que 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1. Até aqui, essa operação de adição coincide com as operações usuais, né? Com a operação usual de adição, que nós já estamos habituados a fazer, né? Entre números. Só que agora vem a diferença. Eu vou definir que 1 mais 1 é igual a 0. Posso fazer isso? Posso. Afinal de contas, eu estou definindo, né? Essa operação de adição não é a operação usual com a qual nós estamos habituados a trabalhar. É uma nova operação de adição que eu estou definindo agora. Tá? Então, essa tabela aqui é a tabela da adição. Agora eu vou definir a operação de multiplicação da seguinte forma. 0 vezes 0 eu vou definir como sendo 0. 0 vezes 1 também vai ser 0, 1 vezes 0 vai ser igual a 0 e 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Pronto, essa operação de multiplicação aqui ela coincide com a operação usual com a qual nós estamos habituados. Tá, então, a gente considera aqui esse conjunto A, que é um conjunto finito, né, formado apenas de dois elementos, 0 e 1. E nesse conjunto A, a gente define explicitamente essas duas operações aqui, uma adição e uma multiplicação. E aqui vale a seguinte afirmação, pessoal. A é um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação definidas nas tabelas ao lado. O que isso significa? Significa que essas operações de adição e multiplicação satisfazem aquelas 10 condições da definição de corpo que nós demos na aula 3, certo? Então a operação de adição é associativa, tem elemento neutro, cada elemento do conjunto A tem um inverso aditivo, a operação de adição é comutativa, a multiplicação é associativa, a multiplicação tem um elemento neutro que é diferente do neutro aditivo, cada elemento diferente de 0 no conjunto A possui um inverso com respeito à multiplicação, a multiplicação é comutativa e vale a lei distributiva da multiplicação em relação à adição.
tanto à esquerda quanto à direita. Então, este conjunto munido destas duas operações de adição e multiplicação, definidas explicitamente por essas duas tabelas, tem a estrutura de corpo, pessoal. Então, olha que coisa possivelmente chocante, né? Estes dois axiomas, tudo bem, eles não permitem ainda que a gente eles não nos permitem fazer distinção, né, entre o sistema de números racionais e o sistema de números reais. Ou ainda, esses dois axiomas eles não nos permitem fazer distinção entre o sistema de números reais e o sistema de números complexos. Até aí tudo bem. Mas algo ainda mais chocante, esses dois axiomas, apenas esses dois axiomas, não nos permitem ainda distinguir entre o sistema de números reais que nós queremos construir e esse sistema formado por esse conjunto A e por essas duas operações de adição e multiplicação. Então, apenas com esses dois axiomas eu não consigo distinguir o conjunto dos números reais desse conjunto simplório, né? Com essas duas operações aqui definidas. Então, a gente precisa certamente introduzir mais axiomas na nossa teoria, né, para poder caracterizar com precisão esse conceito de número real e para que nós possamos utilizá-lo como uma ferramenta matemática, né, para estudar outros tópicos, certo? Então, só estes axiomas sozinhos ainda são insuficientes para os nossos propósitos, tá certo? Então, para a gente avançar um pouco mais na nossa teoria, eu preciso definir agora um conceito que é chamado de corpo ordenado. Preciso definir o que é um corpo ordenado, certo? Então, vamos fazer isso. Então, pessoal, agora a gente vai definir corpo ordenado, né? Então, seja F um conjunto não vazio e sejam mais de F cartesiano F em F e pontinho de F cartesiano F em F, operações definidas em F, que nós vamos chamar, como sempre, né, de adição e multiplicação. Adição e multiplicação. Considere ainda uma relação que nós vamos denotar por este símbolo e nós vamos chamar de menor ou igual. Considere ainda uma relação menor ou igual definida em F. Então, do ponto de vista formal, uma relação no conjunto F é um subconjunto do produto cartesiano de F por F. Essa é uma definição lá da teoria dos conjuntos, né? Então, aqui menor ou igual é simplesmente um subconjunto de F cartesiano F, né? Se você quiser ser mais preciso, né, você pode chamar essa relação de menor do que ou igual a, né? Se você quiser ser mais preciso na linguagem, certo?
Então eu tenho aqui um conjunto F não vazio, duas operações, uma adição e uma multiplicação, e uma relação definida em F. Então, agora vem a definição de corpo ordenado. Dizemos que a quádrupla formada pelo conjunto F, a operação de adição, a operação de multiplicação e a relação menor ou igual é um corpo ordenado se valem as seguintes condições. Então, a primeira condição é que a terna formada pelo conjunto F, a operação de adição e a operação de multiplicação, é um corpo. E isso a gente já sabe o que significa. A segunda condição é que a relação menor ou igual é uma relação de ordem total em F. Terceiro, é que para quaisquer A, B e C pertencentes a F, se A é menor ou igual a B, então A mais C é menor ou igual a B mais C. E, por último, para quaisquer ABC em F, se A é menor ou igual a B, e 0 é menor ou igual a C, então A vezes C é menor ou igual a B vezes C. Então isso aqui é um corpo ordenado, tá? Então esse sistema, né, formado pelo conjunto F, pelas operações de adição e multiplicação e pela relação menor ou igual definida em F, então essa quádrupla, ela é chamada de um corpo ordenado se valem essas quatro condições. Então, em primeiro lugar, o conjunto F tem que ser um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação. Em segundo lugar, a relação menor ou igual tem que ser uma relação de ordem total em F. O que isso significa, né? Primeiro, o que é uma relação de ordem? O que significa dizer que menor ou igual é uma relação de ordem em F? Significa que essa relação menor ou igual é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva em F. Relação reflexiva significa que cada elemento de F é menor ou igual a ele próprio. É isso que significa a reflexividade nesse caso. A antissimetria aqui significa que se um elemento é menor ou igual ao outro e este outro é menor ou igual ao primeiro, então os dois elementos são iguais, eles coincidem. Isso é a antissimetria. E a transitividade é que se um elemento é menor ou igual ao outro e este outro é menor ou igual a um terceiro, então o primeiro é menor ou igual ao terceiro.
Então, uma relação que satisfaz essas três condições, né, a reflexividade, a antissimetria e a transitividade, ela é chamada de uma relação de ordem ou uma ordem parcial. A gente diz que uma relação de ordem é uma relação de ordem total se dois elementos quaisquer do conjunto onde a relação está definida são sempre comparáveis. Nesse caso, né, dizer que a relação menor ou igual é uma relação de ordem total significa que, dados quaisquer elementos A e B pertencentes ao conjunto F, então A é menor ou igual a B, ou B é menor ou igual a A. Ou seja, esses dois elementos são sempre comparáveis, né? Quaisquer que sejam A e B em F, A é menor ou igual a B, ou B é menor ou igual a A. Então isso aqui é uma ordem total. Mas para que o meu sistema seja um corpo ordenado, para que esse sistema aqui, para que essa quádrupla seja um corpo ordenado, não basta que a relação menor ou igual seja uma relação de ordem total em F. Ela precisa ser, além disso, compatível com as operações de F. Ou seja, se eu tiver dois elementos de modo que um elemento é menor ou igual a outro, então se eu somar o mesmo elemento a ambos os membros, a relação ela se mantém, né? Ou seja, A mais C continua sendo menor ou igual a B mais C. E da mesma forma, se eu tiver um elemento que é menor ou igual a outro, e eu multiplicar ambos os membros desta desigualdade, né, por um elemento que é maior ou igual a zero, então a relação se mantém, ou seja, A vezes C continua sendo menor ou igual a B vezes C. Então, essas duas condições, essas duas últimas condições também têm que ser válidas, né? Ou seja, a relação menor ou igual ela tem que ser compatível com as operações do nosso corpo F. Tá? Então, se valem essas quatro condições, então nós dizemos que F é um corpo ordenado. É um corpo ordenado com respeito às operações de adição, multiplicação e com respeito à relação menor ou igual. E voltando agora por um momento àquele exemplo que eu havia dado, né? Aquele exemplo que eu tinha dado na observação do quadro anterior, aquele corpo A que a gente tinha construído, formado apenas pelo 0 e pelo 1, ele não é um corpo ordenado. Ele não é um corpo ordenado. Então vamos observar isso aqui. Então, observação. Então a gente tinha considerado, né, no quadro anterior, um conjunto A formado apenas por dois elementos, 0 e 1. Nós tínhamos definido explicitamente uma operação de adição e uma operação de multiplicação nesse conjunto. Então, aqui 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. A gente tinha definido que 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 0. 0 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes 1 é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0 e 1 vezes 1 é igual a 1. E a gente havia comentado, né, que esse conjunto com essas duas operações é um corpo. Mas esse sistema aqui, ele não é um corpo ordenado. Ou, de maneira mais precisa, nós não conseguimos introduzir uma relação de ordem. Nós não conseguimos introduzir uma relação menor ou igual, uma relação de ordem, nesse conjunto que satisfaça as condições anteriores da definição de corpo ordenado. Tá? Imagine que você conseguisse introduzir uma relação de ordem nesse conjunto. Tá? Qual seria uma relação de ordem natural? Uma relação de ordem natural seria a seguinte. Ó. Então a relação menor ou igual
uma possível relação candidata aqui seria a seguinte. É a relação formada pelos pares ordenados 0, 0, 0, 1, 1, 1. Aqui eu estou interpretando a relação, né, como um subconjunto do produto cartesiano de A por A. O que isso significa? Né? Significa que 0 é menor ou igual a 0, 0 é menor ou igual a 1 e 1 é menor ou igual a 1. Mas observa que o par ordenado 1, 0 não faz parte dessa relação, ou seja, 1 não é menor ou igual a 0. Tá? Então, essa aqui seria uma relação natural, né, de ordem para a gente definir nesse conjunto. Acontece que esse sistema formado pelo conjunto A e pelas operações de adição e multiplicação com essa relação de ordem aqui não é um corpo ordenado. De fato, essa relação de ordem menor ou igual, ela é uma relação de ordem total. Tá? Ela é uma relação reflexiva, ela é uma relação antissimétrica, é uma relação transitiva, ela é uma relação de ordem total, quer dizer, dois elementos quaisquer do conjunto A são sempre comparáveis por essa relação, mas essa relação de ordem, ela não satisfaz os itens 3 e 4 da definição de corpo ordenado, porque veja bem, se esse conjunto com essa relação e com essas operações fosse um corpo ordenado, então veja bem, como 0 é menor ou igual a 1, se isso aqui é um corpo ordenado, essa relação ela tem que ser compatível com as operações. Então, nós deveríamos ter 0 mais 1 menor ou igual a 1 mais 1, certo? Porque se é um corpo ordenado, a ordem ela é compatível com a adição. Só que 0 mais 1, olha só, por definição é igual a 1. Então isso implica que 1 é menor ou igual. E 1 mais 1, por definição, é igual a 0. Então nós teríamos 1 menor ou igual a 0. Mas 1 não é menor ou igual a 0. Observa que o par ordenado 1, 0 não faz parte aqui da definição da nossa relação. Então 1 não é menor ou igual a 0. Então aqui a gente tem uma contradição. Então esse sistema formado pela adição, pela multiplicação e por essa relação de ordem, que seria uma relação de ordem natural, né, de se introduzir, esse sistema não é um corpo ordenado, tá? Então esse aqui é o ponto, tá? Então, embora aqueles dois primeiros axiomas não nos permitissem distinguir entre o sistema de números reais e esse sistema aqui, agora nós já temos uma pista, né, de qual propriedade o sistema de números reais deve ter que esse sistema aqui não tem, tá? Muito bem, então não é um corpo ordenado. Na verdade, o que a gente mostrou é que esse sistema não é um corpo ordenado com essa relação de ordem. Aí você poderia perguntar, e o que é que me garante que eu não posso introduzir uma outra relação de ordem diferente dessa daqui que torne esse sistema um corpo ordenado? Dá pra gente provar, até não é tão difícil, tá? De fato, dá para provar que não é possível introduzir nenhuma relação de ordem nesse sistema, de modo que essa relação de ordem torne esse sistema um corpo ordenado, tá bom? Eu não vou fazer isso agora. Em vez disso, eu vou agora enunciar os próximos axiomas sobre números reais que vão nos permitir caracterizar o sistema de números reais como um corpo ordenado. Tá? Então nós vamos introduzir agora os axiomas sobre o conceito de número positivo, conceito de números positivos, ok? Então façamos isso. Tá, pessoal, então o nosso próximo axioma, que eu vou chamar de R2,
vai ser um axioma que vai tratar sobre números positivos. Aqui eu escrevi axiomas no plural, né? É que na verdade esse axioma ele é uma junção de vários axiomas. São vários axiomas num só. Aí o que esse axioma nos diz é o seguinte: existe um conjunto que eu vou denotar por R+, contido em R, denominado conjunto dos números reais positivos satisfazendo as seguintes condições. Então, a condição vou chamar assim, condição 1. Para todo Azinho pertencente a R, vale uma e somente uma das seguintes alternativas. Vale uma e somente uma das seguintes alternativas. A pertence a R+, ou A é igual a 0, que é o neutro aditivo, né? Ou o simétrico de A pertence a R+. Então essa é a primeira condição. A segunda é que para quaisquer A e B reais, vou escrever assim. Para quaisquer A e B pertencentes a R+, vale que A mais B pertence a R+. Ou seja, esse conjunto R+, ele é fechado para a operação de adição entre números reais. Dados dois elementos quaisquer em R+, ou seja, dados dois números positivos, a soma deles é um número positivo. E finalmente a condição 3. Para quaisquer A e B pertencentes a R+, o produto A vezes B ainda pertence a R+, ou seja, esse conjunto ele é fechado para a operação de multiplicação. Então, por isso que eu escrevi aqui axiomas sobre números positivos, né? Porque, na verdade, nós temos aqui 3 axiomas em um só, né?
Então esse axioma R2 ele diz que existe um conjunto que nós vamos denotar por R+, contido em R, que é denominado conjunto dos números reais positivos, satisfazendo essas três condições. Então, para todo A número real, vale uma e somente uma das seguintes alternativas. Ou A pertence a R+, ou A é igual a zero, ou o simétrico de A pertence a R+. Em segundo lugar, para quaisquer A e B pertencentes a R+, a soma A mais B ainda pertence a R+, ou seja, a soma de dois números positivos é ainda um número positivo. E por último, para quaisquer A e B pertencentes a R+, o produto A vezes B ainda pertence a R+. Então o produto de dois números positivos é ainda um número positivo. Tá? Então, esse é o nosso axioma R2 sobre números reais, ou mais especificamente sobre números reais positivos. É este axioma aqui, pessoal, que vai nos permitir introduzir uma relação de ordem nos números reais, que seja compatível com as operações, que seja uma ordem total e que, portanto, vai nos permitir caracterizar o sistema de números reais como um corpo ordenado. Tá? E, portanto, vai nos permitir distinguir o sistema de números reais daquele sistema mais simples que nós havíamos mostrado antes, né? Aquele conjunto com apenas um 0 e o 1 e com aquelas operações de adição e multiplicação. Tá bom? Então eu vou parar, pessoal, a nossa aula por aqui hoje, e aí na nossa próxima aula, na nossa aula de número 6, nós vamos retomar esses axiomas, então nós vamos definir as desigualdades em R e vamos mostrar que de fato o sistema de números reais é um corpo ordenado. Nós vamos introduzir uma relação de ordem em R que confere a este sistema a estrutura de um corpo ordenado, certo? Então, ficamos por aqui. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o like, né, pessoal, de compartilhar esse vídeo para que a matemática e o conhecimento seja divulgado para mais pessoas. E espero que a aula tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.